1 Coríntios, capítulo 9, vamos meditar em apenas 4 versículos, 24, 25, 26 e 27. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. E diz assim a palavra do Senhor: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Não sei se os irmãos têm acompanhado os fatos que têm acontecido nos últimos dias. Começou-se os Jogos Olímpicos, e os Jogos Olímpicos eles tiveram o seu início na Grécia, onde surgiu os Jogos Olímpicos, justamente onde o apóstolo Paulo começou a fazer o seu ministério, onde o apóstolo Paulo ele fundou várias igrejas. Nesse caso, que o apóstolo Paulo ele dá um exemplo de um atleta, aqui em 1 Coríntios, a gente vê que ele fala que num estádio, vários atletas correm, mas somente um é aquele que ganha. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso, quando ele faz essa comparação? Embora, irmãos, eu hoje esteja fora de forma, eu já fui como atleta um dia. Eu já representei Muriaé em várias cidades da região. Eu já participei da meia maratona internacional do Rio. Eu já participei da volta internacional da Lagoa da Pampulha. Eu já participei das 10 milhas da Garoto. Eu já corri a São Silvestre. E por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque a vida de um atleta, mesmo um atleta amador, ele é feita de renúncias, de treinos, de disciplina. Ou seja, aos domingos, para os irmãos terem ideia, eu levantava por volta de 4h30, 5 horas da manhã, juntava com o pessoal do grupo de corrida. Quando eu dava 8 horas da manhã, que eu estava entrando em casa, eu já tinha corrido 22 quilômetros. Uma semana, tem 7 dias, geralmente eu treinava de 5 a 6 dias por semana. Não saía de casa, cheguei num ponto que eu não saía de casa para correr menos que 10 quilômetros. Geralmente, uma das corridas de percurso curto que eu fui muito bem foi uma corrida da Famílias, que eu fiz 6 quilômetros e 300 metros em 26 minutos e 43 segundos. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque eu me preparava, eu treinava muito. O meu corpo estava disciplinado. Eram treinos semanais de corrida, academia para fazer fortalecimento muscular. Então a vida de um atleta é o quê? Ela é uma vida de disciplina. Eu não comia qualquer coisa, eu tinha uma alimentação regrada. E por que o apóstolo Paulo ele deu esse exemplo? Porque, irmãos, a vida do cristão, assim como a vida de um atleta, ele também precisa ser uma vida regrada, mas regrada no espírito. Ou seja, você quer ser uma pessoa que é forte espiritualmente, uma pessoa preparada na presença de Deus, você nunca deve se esquecer de ser uma pessoa disciplinado para a obediência, disciplinado dentro das coisas espirituais. Ou seja, frequentemente está lendo a sua Bíblia, está participando dos cultos, está jejuando, está orando, está buscando a Deus, está sendo obediente. E a gente, como eu estava dizendo para os irmãos, eu fazia isso, eu fazia pelo menos quantas vezes por semana? Realmente eu trabalhava o dia inteiro
chegava em casa, trocava de roupa, ia correr, e depois ia para a academia. Então, geralmente, né, eu começava os meus treinos por volta de 18 horas, 6 horas da tarde, entrava em casa por volta de 9 horas. E tinha dias que não dava para conciliar no mesmo dia academia e corrida, mas eu dava uma corridinha, mas ia depois para a igreja. Eu também não abandonava o meu compromisso com Deus. E o que acontece? O dia de serviço, ele é cansativo, mas eu não olhava o cansaço. Muitas pessoas dizem assim: eu não vou para a igreja hoje porque eu estou cansado. Irmãos, nesse ponto, o cansaço, ele também não pode existir. Porque no início, para todas as coisas, nós estamos motivados. Você sabia que com o tempo a motivação ela passa? Quando a motivação passa, o que fica é o quê? É a disciplina. Ou seja, né? Você tem que começar motivado, mas tem que dar continuidade disciplinado no Evangelho de Jesus Cristo, disciplinado a fazer a obra de Deus, disciplinado a buscar as coisas espirituais, fazer das coisas de Deus algo constante na sua vida. Isso vai deixar de ser um sacrifício, vai deixar de ser pesado.